A maioria das pessoas toma decisões assim. Primeiro decide que quer mudar algo. Aí olha para as opções disponíveis e aí escolhe a que parece mais acertada. Só depois de estar dentro da escolha é que começa a aplicar critérios para avaliar se a escolha foi boa ou não. E isso serve para tudo: para casa, para o trabalho, para o relacionamento. A pessoa decide que quer mudar de emprego, olha para o mercado de trabalho, enumera as opções, escolhe a que parece um pouco melhor e só depois de aceitar é que descobre que não era bem o que ela queria. Ou então ela decide que quer mudar de apartamento, por exemplo, começa a visitar dezenas de imóveis. Quanto mais ela visita, mais confusa ela fica, porque nenhum parece certo e ela não consegue explicar o motivo. E o processo vai se repetindo em todas as áreas da vida até que ela impõe sobre si uma das sentenças mais incapacitantes de todas, de que ela é uma pessoa indecisa. Dali em diante, tudo vira martírio. Esse é o Perspectivas Incomuns, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido. Bom dia, minha esposa. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que muito me agrada. Toda vez que eu sento para falar sobre isso, eu sei que a gente tira grandes insights, que é o processo de decisão, né? A habilidade, a capacidade de fazer boas escolhas, de tomar boas decisões, porque no final das contas é justamente essa insegurança quanto ao seu discernimento na hora de tomar decisões que torna a sua vida cada vez mais pesada. Porque parece que a vida é maior do que você, parece que tudo acontece com você e que nada do que acontece na sua vida é uma decisão sua. Então acho que toda vez que a gente fala de decisões, a gente tem ricas conversas para trocar. Não, esse tema é muito bom, esse assunto é muito bom, essa conversa é muito boa, porque eu, como um grande geminiano, sempre disse que eu era muito indeciso, né? Até eu entender um dos pontos do porquê eu era ou dizia ser, ou escutava que era indeciso. E eu acho que esse papo vai trazer muita clareza, assim, para o pessoal que está ouvindo, como trouxe para nós, quando a gente entendeu uma forma de fazer com que a decisão fosse muito mais fácil e acertada. Eu converso muito, né, eu sou diferente do geminiano e diferente de todos os librianos que eu conheço, eu sou libriana, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que sempre teve muita facilidade no processo de tomada de decisão. Eu sempre gostei muito de saber que aquilo que estava sendo vivido, aquilo que estava se aplicando a mim, as condições às quais eu estava sendo submetida, eram objeto de decisão minha. Eu sempre gostei dessa sensação. Nunca gostei de achar que a vida estava me acontecendo e com medo de tomar a decisão errada e com medo de ter escolhido a opção menos melhor, né, a opção menos, menos agradável, menos satisfatória. Na minha cabeça sempre foi: eu tenho essas opções aqui, qual delas se aplica àquilo que eu quero e bora, e todas as outras são eliminadas do meu campo de visão. E eu confesso que, por um bom tempo, eu julguei a indecisão, eu até escrevi sobre isso na edição de junho da Reflexões de uma Vida Livre, que é a minha newsletter mensal, que até pouco tempo atrás eu julgava a indecisão quase como um desvio de caráter. Então a pessoa que chegava para mim e se dizia muito indecisa, aí você faz uma pergunta, a pessoa não sabe decidir o que ela quer, ela não tem essa ela não tinha essa proatividade com a vida, de eu decido e eu banco a minha decisão, para mim era uma característica típica, isso no passado, né, hoje eu não vejo mais assim, a gente vai entender sobre isso nesse episódio, mas era uma característica típica de quem tinha como meta constante errar menos. Se proteger do erro, ainda que isso significasse nunca chegar a lugar nenhum. Olha que interessante, foi casar logo comigo. Você vê como a vida é? E aí, até pouco tempo atrás eu pensava assim, só que olhando com mais amor e com mais vontade de entender as pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, eu comecei a enxergar que não era bem isso, que a dificuldade
de tomar decisões nem sempre, às vezes é, mas nem sempre é fruto da covardia. Muitas vezes ela é, o que a gente vai abordar aqui nesse episódio, uma falta de processo, uma um desconhecimento de um processo que é muito mais objetivo do que intuitivo na hora de tomar decisões. Seja na decisão do que você vai comer, na roupa que você vai vestir, nas relações que você vai ter, na carreira que você vai seguir, no carro que você vai comprar, no apartamento que você quer morar. Eu acho que essas pessoas elas não têm, em grande parte, noção de que existe um processo claro por trás da tomada de decisão e que esse processo é facilitador, ele é um alívio na vida daqueles que se consideram indecisos. E sabe o que é muito legal? Que olhando pra trás, assim, realmente as pessoas sempre enxergaram em você essa pessoa de decisão, essa pessoa que sabe, escolher por aquilo que quer e toma decisões rápidas. Inclusive, eu lembro de você contando quando você foi ver o seu vestido de noiva, né, Sim. e assim, o segundo vestido, pronto, tá escolhido, é esse, e você tinha certeza que era aquele. E até hoje você tem certeza que aquele foi realmente o vestido da escolha certa que você deveria ter feito. E é interessante isso, porque naquele momento talvez você não soubesse esse processo de forma Ah, pens não era consciente. pensando, né, de forma consciente, mas você tinha esse processo dentro de você em algum lugar de forma intuitiva. Eu, do outro lado, muitas vezes chegava até em algum momento duvidar da minha capacidade de escolher, porque eu sempre achava que estava na dúvida. Então se eu tinha 2 opções: "Ah, você quer essa camiseta ou essa camiseta?", eu não sabia escolher. Muitas vezes ou eu deixava de escolher, ou eu falava: "Vou levar as 2". Hum. Teve várias vezes, né, quando eu comecei a trabalhar, assim, e aí eu fui comprar um tênis. Era um tênis da Adidas que eu tinha visto, que eu queria muito e tal, e aí tinha 2 opções, tinha o branco e tinha o preto. E aí eu não sabia escolher, não, realmente eu pra mim, assim, pô, eu não Não sei, existia esse não, processo. eu não sei se eu quero o preto ou se eu quero o branco. E se eu quiser o branco e levar o preto? É, e aí naquele dia eu levei os 2. "Ah, você quer saber? Eu vou levar os 2". Não que isso seja, né, nessa situação específica seja ruim, no final das contas eu usei os 2 e gostei dos 2, mas quando você não tem esse processo, muitas vezes você cai nessa nesse lugar, Esse limbo, né. nesse limbo. Eu lembro que deve ter algum episódio aqui dos mais de 150 que a gente já gravou nesse podcast, Quantos? 200? 250. Se você está ouvindo no Spotify, você tem todo o histórico dos podcasts que a gente gravou até aqui. Se você está ouvindo no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui o link para o podcast no Spotify, onde você vê todo esse histórico de mais de 250 episódios. Mas em algum desses episódios, eu me lembro da gente contar que você, pouco tempo atrás, aí uns anos até uns anos atrás, você tinha o rompante de responder a qualquer Sim. tipo, gente, qualquer tipo de pergunta. A primeira resposta do Rodolfo era: "Não sei". "Rodolfo, você vai tomar banho agora ou depois?". "Não sei". "Rodolfo, você quer comer agora ou daqui a pouco?". "Não sei". "Rodolfo, você quer a camiseta preta ou branca?". "Não sei". E aí era quase como o primeiro rompante, né, isso é muito interessante, porque hoje você não faz mais isso, hoje você não é mais assim, porque hoje você aprendeu a tomar decisões, né. De maneira mais rápida. Ainda assim, tem muitas vezes que eu respondo "não sei", mas não por causa de uma escolha específica, mas porque normalmente eu preciso de mais tempo para pensar. Eu gosto de eu sou meio analítico, meio não, bastante analítico, então eu coloco vários critérios dentro da minha análise e isso leva tempo. E eu acho que o problema das pessoas indecisas não é a decisão em si. E eu acho que a gente pode começar aqui a se projetar para esse processo que a gente está prometendo nesse episódio, né, que acho que pode ajudar de verdade muita gente, é que o problema não é a decisão em si, mas de verdade a falta de conhecimento sobre a forma de decidir. Eu sempre digo que desde criança, toda vez que eu tento explicar o processo de decisão e até buscar os motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem decidir, eu digo que desde criança nós somos ensinados que ao decidir por A, nós estamos abrindo mão de B.
A decisão ela entra para muitas pessoas numa categoria, num lugar de abrir mão. Ao decidir, ao ter que decidir, né, as pessoas dizem: "Você tem que decidir", como se o ter que decidir fosse um peso. Ao decidir por algo, necessariamente não é que você está escolhendo aquele algo, indo naquela direção, porque você está exercendo o seu poder de escolha, mas é que você está tendo que abrir mão do outro algo, da outra opção. E isso coloca a gente num lugar de não querer perder. Muitas vezes é exatamente esse o processo, né, querer ter tudo. E olhar para o processo de decisão como um peso, como ter que decidir em prejuízo de algo, é muito diferente, aqui nós estamos no perspectivas em comuns, é muito diferente da perspectiva de entender a decisão como exercício de um poder. Então, antes da gente entrar no processo racional da decisão, a gente precisa entender qual é o processo emocional por trás da decisão. Você precisa se questionar se você está olhando para a decisão como a necessidade de escolher um, mas você queria dois, ou sobre o exercício do poder de escolher aquilo que você quer mais. É diferente. Parece a mesma coisa. Você Uhum. olha do mesmo lugar, mas a perspectiva é outra. Né, então, primeira coisa é isso. "Ah, eu sou uma pessoa indecisa. Ah, eu não consigo decidir. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei o que eu gosto mais. Ah, eu não sei o que eu prefiro. Ah, eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu quero empreender ou se eu quero trabalhar numa multinacional. Eu não sei se eu quero casar ou se eu quero, viajar o mundo. Eu não sei se eu quero ter filhos ou se eu quero ter uma empresa". Quando você se diz uma pessoa que não sabe escolher, decidir, a primeira coisa é você entender como você está olhando para a decisão. Ela é para você o abrir mão de algo ou ela é para você o exercer o seu poder de escolher o que você quer mais? Uhum. Primeira coisa. E aí a gente entra na segunda coisa, que é o processo. Isso. Qual que é o processo? Qual Que que é eu o tô aqui processo? pronto para anotar. Ah, eu tô qual que é o processo? O processo de decisão, quando a gente olha para pessoas que são que a gente consegue enxergar que tem uma capacidade, uma segurança sobre tudo, né, essa confiança, essa segurança de tomar as próprias decisões, ele se repete você consegue ver ele se repetindo de diversas maneiras, mas ele segue sempre o primeiro, como que a maioria das pessoas fazem, que é o que eu disse na introdução desse episódio. Elas decidem que precisam mudar algo. Eu preciso comprar um tênis novo, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso mudar de casa. Elas decidem que precisam mudar algo, ou querem mudar algo. É, ia falar isso, tem pode começar por aí, mas isso também pode ser de um outro episódio, né, mas tem o preciso e tem o quer. Exatamente, que já muda também um Já pouco muda do a tudo. relação emocional com o processo de decisão. É. Mas ou elas querem ou elas precisam mudar algo e elas decidem isso. A primeira coisa, o primeiro rompante é ir olhar para as opções. Então eu preciso mudar de casa ou eu quero mudar de casa. Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Deixa eu ver o que tem de opção. Uhum. E aí ela entra lá no quinto andar, ou ela começa a ligar para um monte de imobiliária, ela entra no imóvel web, e ela começa a filtrar, ela acha que está filtrando, mas ela começa a procurar as opções que tem disponíveis. Quando ela menos espera, ela já está vendo imóveis cujo aluguel é R$ 2.000, o outro é R$ 5.000, o outro é R$ 12.000, e ela também está entrando e vendo fotos de apartamentos de R$ 25.000 que ela não pode pagar, mas ela está ali olhando para aquilo. Ela olha para as opções. E aí, ao olhar para as opções, ela não percebe que aquilo é uma visão extremamente limitada do que existe de opção, então ela acha que ela olhou para todas as opções possíveis e ela tenta escolher a decisão mais acertada. Gente, eu estou falando do processo que todo mundo faz. As pessoas indecisas, em algum momento passaram por esse processo e se tornaram indecisas de tanto decidir errado, de tanto no final perceber que escolheram errado. Então elas decidem que precisam ou querem mudar, elas olham para as opções lá fora, e dentro daquelas opções elas tentam escolher a um pouco mais acertada, a menos pior. Elas escolhem uma daquelas decisões que pareciam ali óbvias para elas, e ao escolher, quando elas já estão vivendo aquela realidade, fruto da decisão que elas tomaram, elas começam a aplicar critérios e entender se aquilo está fazendo ou não ela feliz. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, e é o não processo de decisão. Isso aqui é um processo extremamente, na minha visão, um processo extremamente passivo e reativo com relação à vida. Sim. Você escolheu dentre as opções que te deram. Agora vamos olhar para quem toma decisões de forma segura, quem são as pessoas decididas, que
geralmente não só e repara, né, o grande trunfo das pessoas bem-decididas não é só que elas conseguem passar pelo processo de decisão de forma mais leve, sem sofrer, é que elas geralmente não se arrependem. É. Elas não carregam o arrependimento que a pessoa indecisa geralmente carrega, porque acha que não escolheu o jeito certo do jeito certo. Então as pessoas decididas, elas partem do caminho inverso. Ao invés de olhar para as opções, elas olham para os critérios. Primeiro vem a decisão. A decisão A de mudar. decisão de alguma coisa, é. A decisão de mudar acontece. Então eu decido que eu quero ou eu preciso mudar de casa. Eu vou usar casa aqui, porque a gente tem um exemplo nosso para dar, pessoal e acho que vai fazer sentido. Nossa, e essa experiência, assim, mudou muito e fortaleceu muito essa visão É. que a gente tá trazendo. Então eu decido que eu quero ou preciso mudar de casa. Ao decidir que eu quero ou preciso mudar de casa, antes de abrir o quinto andar, o aplicativo, antes de abrir o Google e começar a procurar por apartamentos, eu olho para dentro. Eu não olho para fora, eu não olho para o mercado, eu não olho para o que tem de opção, eu olho para dentro. Quais são os meus critérios? Se eu quero ou preciso mudar de casa, o que a minha próxima casa deve ter? Como eu quero que seja? E aqui separa os meninos dos homens, porque eu descobri, escrevendo a edição de junho da Reflexões de uma Vida Livre, fazendo essa análise, eu me dei conta de que grande parte das pessoas não vai passar pelo processo dos critérios antes de tomar uma decisão, porque existe um risco muito grande de os seus critérios fazerem não sobrar opção alguma. Uhum. Existe esse risco. Se antes de olhar para o que tem no mercado, você olhar para o que você quer, aí você começa a colocar: "Ah, na minha próxima casa, a casa que eu quero morar agora, precisa ter armário na cozinha, precisa ter janela no banheiro, precisa ter uma vista livre, precisa ter sol da manhã, precisa ter uma academia incrível, que eu não preciso sair do prédio para treinar, precisa ter piscina, precisa ter uma vaga livre fixa no estacionamento, precisa ter tais e tais comércios ao redor que eu possa ir a pé. Precisa estar a, no máximo, tantos quilômetros do meu trabalho, se eu trabalho, presencial. Preci Esses são os meus critérios. Eu não sei quais são as opções, eu não estou olhando para as opções lá fora, eu estou olhando para os meus critérios. O que eu quero. Entendido o que eu quero? Aí dentro do que eu quero, é claro que eu posso colocar o que é inegociável, aqui a gente no episódio passado a gente falou dos valores inegociáveis, Aham. aqui os critérios também. Existem os critérios inegociáveis e os critérios negociáveis, Maleáveis. maleáveis, flexíveis. Mas aí você vai fazer tudo isso antes de olhar para o mercado, antes de olhar lá para fora. Quando você tem essa lista de critérios, aí você começa a sua busca. E essa busca é a partir dos seus critérios. Então eu vou trazer o nosso exemplo aqui. Uhum. A gente queria mudar de apartamento. Eu me lembro da gente entrar no aplicativo do quinto andar e entrar no lugar de filtros. E a gente, antes de entrar no quinto andar, a gente estabeleceu quais eram esses critérios. Tudo que a gente queria. E eu entrei no quinto andar e comecei a colocar esses filtros todos. E eu me lembro de o Rodolfo brincar comigo dizendo: "Amor, se você continuar colocando tanto filtro, não vai sobrar nada". Aí o que que eu respondi: "Só precisa Precisa de sobrar um. um. Eu só preciso de um apartamento. Se tiver um apartamento com todos os critérios que a gente está estabelecendo, que foram os critérios que nós definimos antes, é esse". O resumo da ópera foi que de tanto colocar critérios, sobraram 3 apartamentos, um a gente agendou para ver e não deu certo, o corretor não foi, o outro quando a gente ia agendar tinha Cancelou. sido Tinha sido alugado, alugado, né? e o que a gente mora hoje, que atende a todos os critérios que a gente colocou ali, e que a gente foi visitar às 9 da manhã numa quinta-feira, às 9 da noite dessa mesma quinta-feira estava alugado. Foi uma visita, um dia, uma decisão. Exatamente. E aí, tu consegue perceber que a partir do momento em que eu parto dos meus critérios e não das opções, e aí só depois dos meus critérios eu vou para as opções, muitas das opções caem por terra. Eu não me distraio mais. Fica muito mais fácil. O filtro é muito mais apurado. Aí você começa a escolher, se você tem mais de uma opção ali que atenda aos seus critérios, aí você começa a olhar para as opções de verdade. Aí você começa a entender o que está dentro dos seus critérios inegociáveis, dos seus critérios flexíveis, o que dá para negociar, o que não dá,
o que está mais dentro da sua realidade e o que não está, mas aí você já está num ponto de seus critérios foram aplicados. Qualquer das opções essa é a parte mais legal. Com os critérios bem estabelecidos, qualquer das opções que der certo, vai ser bom. Uhum. E aí depois que você está vivendo dentro daquela opção, você não consegue se arrepender, porque os critérios foram previamente estabelecidos. E aqui mora um grande erro, as pessoas que não seguem o processo de decide que precisa mudar, assume quais são os seus critérios, olhando para dentro primeiro, para depois olhar para as opções e escolher dentro das opções que atendem aos seus critérios. As pessoas que não seguem esse processo, quando elas chegam lá no fim, é que elas vão aplicar os critérios e descobrir que faltou tal coisa. "Caramba, não tem isso aqui, eu queria tanto que tivesse. Caramba, mas, putz, eu queria t", né, a gente estava conversando com um casal muito próximo esses dias que está procurando um apartamento, e aí eles foram visitar um apartamento duplex. Tinha uma escada no meio do apartamento. E o motivo pelo qual eles estão querendo mudar de casa, é porque a casa deles tem escada. E eu fiquei olhando para aquela situação e pensando: "Que eles estão fazendo num apartamento duplex com uma escada no meio do apartamento, se o motivo para eles saírem da casa que eles estão é a escada?". E aí você percebe que isso se aplica a tudo, a gente está falando da casa, mas isso se aplica à carreira, isso se aplica até na hora de você escolher uma pessoa para conviver para o resto da vida. As pessoas elas não têm critérios para se relacionar. Isso para mim é um absurdo. Elas não conseguem partir de uma premissa de: "Para que essa pessoa possa viver uma vida comigo, ela precisa ter tais características, tais valores". "Ah, mas se eu escolher demais não vai sobrar ninguém". Pois bem, melhor que não sobre ninguém do que você sofrer o resto da vida com uma pessoa totalmente desalinhada com o que você queria e dizer que a culpa é da pessoa. Exatamente. E sabe o que é muito interessante desse processo, né, existe aquela, né, aquela ideia do parálise por análise, e que ela é muito verdadeira, né, inclusive no marketing quando você vai fazer uma oferta é tipo assim, é uma oferta, um produto, uma a pessoa só decide se sim ou se não, ponto. Se você dá diversas opções, a pessoa cai na ideia de não por acabar não decidindo por nada, porque Uhum. ela tem muitas opções. E quando o processo, que é o primeiro processo que você falou, que é assim: "Eu quero fazer alguma mudança, quero comprar alguma coisa, quero mudar de casa", seja lá o que for, e você começa primeiro buscando, existe Uhum. 1 milhão de opções, milhões e milhões de opções. E aí você cai nessa, como eu vou decidir diante de tantas opções? Só que quando você aplica essa inversão, que é o que a gente está propondo aqui, que você decide, aí você define seus critérios e a partir dos seus critérios você faz a sua busca, você enxuga isso de uma maneira gigantesca. E aí você tem poucas opções, se não uma só. E se você tiver uma só, a sua escolha está feita, não tem muito o que discutir. No dia que a gente veio ver o apartamento que a gente mora, a gente já tinha selecionado todos os critérios. E quando a gente veio ver, foi só para confirmar se Ainda aqueles não check, né, critérios nos critérios, de verdade. eram realmente tudo aquilo que a gente tinha selecionado. E quando a gente saiu daqui, eu virei para Paulinho e falei: "Não teve nada que eu vi aqui que eu não gostei e que não estava nos nossos critérios, que não estava alinhado". E foi surpreendente, mas ao mesmo tempo não foi, porque eu realmente gostei, porque eu já tinha definido, eu já sabia que eu ia gostar, Exato. eu sabia do que eu queria, eu sabia o que eu ia gostar. Então, é isso, visitamos às 9 da manhã, às 9 da noite, estava com o contrato fechado, e eu acho que esse é um ponto essencial, assim. Eu, como disse aqui, né, muitas vezes eu ficava indeciso sobre as coisas, por causa dessa questão, eu já sou uma pessoa analítica, se eu tenho mais opções, o meu intuito é ir atrás de analisar cada uma das opções. Sim. E isso me deixa num looping, dependendo de quantas opções existem, quase que infinito. E aí aplicando isso daqui, isso me salva, vamos dizer assim, Aham. é o meu bote salva-vidas. E sabe o que é interessante? É que no dia que a gente conversou pela primeira vez sobre esse processo, né, semana passada, retrasado, eu trouxe para você até o exemplo e eu disse que existem 2 caminhos para as pessoas que não seguem esse processo. Existem 2 perfis de pessoas
E aí consequências negativas para esses 2 perfis. Existe a pessoa que é analítica, que é o seu caso, que se ela não segue o processo dos critérios, ela não decide nunca. E aí ela fica parada no mesmo lugar, ela não vai comprar, por exemplo, ela vai no shopping, ela precisa comprar uma roupa. Foi esse o exemplo que eu dei, né, que eu comparei você com a minha mãe, por exemplo. São 2 pessoas, entre muitas aspas, indecisas, mas com impulsos muito diferentes. Então, você como uma pessoa mais analítica, se você não está seguindo esse processo que hoje você segue com mais facilidade, você chega no shopping para comprar uma roupa. Por ser muito analítico, mas saiu de casa sem critérios, você volta para casa sem roupa alguma. Ponto. Você não existe, você Por não consegue enxergar as opções. por isso que eu nunca vou no shopping se eu não tenho o que comprar lá, Exatamente, se você já não definido. estabeleceu os critérios. A minha mãe, ela tá no outro oposto. A minha mãe também não segue os critérios. Ela não sai de casa com critérios do que ela vai comprar, mas justamente por não ter critérios, ela compra mais do que ela precisa, que é a pessoa mais impulsiva. Então, Ou comprar algo às vezes que não ou não comprar algo gosta, que não vai usar, ou vai comprar usar. algo que não quer. Compra porque eu saí para comprar uma roupa, eu Achou preciso que era comprar. aquilo e não era. É. Então existem as pessoas indecisas analíticas, elas ficam paralisadas, não conseguem sair do lugar, e as pessoas indecisas impulsivas, que elas vão gastar mais, comprar mais, olhar para mais opções, elas vão ficar procurando cada vez mais opções e elas nunca vão chegar Tentando no acertar, né. veredito, tentando acertar. E o quanto de prejuízo nesses 2 níveis, né, nesses 2 campos, existe por você não saber o processo racional da decisão. A pessoa analítica que não sai do lugar, se ela fica ali, e aí entra naquele quesito que eu falei que até pouco tempo eu achava que esse era o sinônimo, né, de indecisão, é esse essa decisão, essa meta de vida de nunca errar, de evitar o erro, mesmo que isso signifique não sair do lugar. Ou a pessoa impulsiva, que vai fazendo escolhas descabeçadas e se arrependendo constantemente das escolhas que fez, porque fez escolhas impulsivamente sem critérios. Nos 2 casos, os prejuízos são gritantes. E o caminho do meio é simplesmente, antes de olhar para as opções, é mais simples do que parece. Antes de olhar para as opções, definir os seus critérios. E aí, na edição de junho dessa newsletter que eu desenrolei essa reflexão, eu escrevi até, eu vou ler esse trecho, porque eu disse assim: "Parece simples quando a gente fala assim, né?" E é. O que definitivamente não é simples é resistir ao impulso de pular direto para as opções antes de ter clareza sobre o que importa de verdade. Porque as opções, elas são visíveis, elas são concretas, elas chegam para a gente em forma de indicação de alguém. Elas se apresentam a partir do que os outros dizem ser o melhor caminho. Então, quando a gente olha para as opções, a gente quase que delega para a vida, para o exterior, para fora, o que a vida nos apresenta. A gente delega, e aí se a gente escolhe errado, a gente diz que: "Ah, era a opção que eu tinha. Ah, é porque o mercado de trabalho está ruim. Ah, é porque os apartamentos são terríveis. Ah, é porque as pessoas me indicaram a coisa errada". E é engraçado porque as opções são cada vez maiores, né, cada vez a gente tem mais opções, e aí depois que a gente toma uma decisão e não era a decisão que você queria, porque você não definiu os critérios, você diz: "Era a opção que eu tinha", mas É. tinham tantas. Tinham tantas. E aí eu digo aqui, ó, já os critérios, diferente das opções que são exteriores, externas, vêm de fora, os critérios eles precisam ser construídos de dentro. Eles se baseiam no que você genuinamente busca, na sua individualidade, na clareza do que você quer, nas concessões que você está disposto a fazer e nas condições das quais você não vai abrir mão, ainda que para isso tenha que desagradar alguém, frustrar expectativas ou impor limites. E é exatamente por isso que as pessoas pulam os critérios. É porque elas têm medo de definir critérios e não sobrar nenhuma das opções que elas já têm nas mãos. Porque se não sobrar, imagine que ao definir critérios, lá no aplicativo do quinto andar, não sobrasse nenhum apartamento. Sabe o que isso ia significar? Um, ou eu ainda não tenho dinheiro para pagar o aluguel do apartamento que tem os critérios que eu quero, aí o que que significa? A pessoa autorresponsável olha e pensa: "Então tem que fazer mais dinheiro".
Porque Uhum. se eu quero morar num apartamento que tem esses critérios e na faixa de preço que eu estabeleci eu não tem, eu tenho que ir para a próxima faixa de preço, responsabilidade minha, Aham. quem tem que melhorar sou eu. E o medo de chegar nesse ponto de você olhar e falar: "Aquilo que eu quero de verdade ainda não pode ser meu, porque eu não me tornei a pessoa", é o problema, é o que as pessoas querem evitar, É porque assusta, né. entendeu? Uhum. Então é muito melhor você olhar para as opções que já te cabem e escolher a menos pior. Pelo menos eu posso pagar, pelo menos não é tão ruim. É a relativização, né, da sua escolha. E é aqui que a gente separa as pessoas que crescem, porque todo mundo reclama de não ter clareza do que quer. Todo mundo diz: "Ai, eu não sei o que eu quero da minha vida. Ai, eu me sinto perdida. Ai, eu não sei o quê". Aí quando está diante da possibilidade de definir critérios e não sobrar opção nenhuma, ela se esquece que é justamente isso que ela precisa para saber em que direção ela quer ir. Os seus critérios é a clareza que você reclama que não tem. Uhum. É o critério que você evita estabelecer que mostra o caminho para onde você precisa ir. Só que você prefere fingir que não tem critérios, prefere não assumir os critérios. Aí você se envolve com qualquer Jurandir, porque você se eu ai, se eu esta ai, eu tenho 30 e tantos anos, se eu estabelecer critérios demais para o homem que eu quero me relacionar, não vai sobrar ninguém. Aí você vai lá, ignora os seus critérios e se relaciona com qualquer merda. Depois se arrepende. Depois e reclama. Aí você não define os critérios que você quer para o trabalho, que você quer exercer na sua vida. Aí, ao definir os critérios, você fala: "Ixi, mas se eu quiser definir critérios não vai sobrar nada. Então é melhor eu ignorar os meus critérios, pegar qualquer trabalho que aparece e viver reclamando que sou infeliz no meu trabalho". E esse não sobrar nada ainda cai para um lugar de mentalidade de escassez total, né. Exato. Porque se você for pensar que o mundo, a natureza em si é abundante, esse já é um medo que já sai de você, já cai por terra. É. E aí você sabe que os critérios que você definir, você vai encontrar, porque é abundante, Sim. né. E os critérios eles sempre podem ser revisados, às vezes a gente parte de um lugar de critérios muito elevados e está tudo bem, né, e critérios super mega específicos, e que você se você partir desses critérios super mega específicos e ir lapidando aqueles que são negociáveis, maleáveis e flexíveis, em algum momento você vai chegar nas opções que englobam os seus critérios inegociáveis. É igual o exemplo do apartamento que você falou, né, e a gente definiu lá todos os critérios, e encontramos alguns. Acabou que acho que Deus já tinha também alinhado as estrelas pra gente só visitar o único apartamento que precisou visitar, mas tinham 3. Se os 3 estivessem disponíveis para visita, nós teríamos que definir, em cima dos critérios já definidos, quais eram aqueles flexíveis e quais eram aqueles que, assim, não, esse aqui não tinha, esse critério específico, negociação, então esse está fora. Então a gente teria que ir para essa segunda análise dos critérios, né. Sim. E aí só para a gente fechar aqui e concluir, eu escrevi meio que 4 passos, eu queria que Boa. você desse uma olhada para, enfim, entender se é isso mesmo, mas primeiro a gente decide, primeiro vem a decisão, né, seja uma decisão de mudança, de comprar uma roupa, Decisão de mudar. então primeiro a decisão, e aí critérios, Critérios segundo passo, critérios, definiu esses critérios, aí então você vai para as para a opções. busca, para as opções. Terceiro passo, busca, e quarto passo, a escolha. Quarto passo, a decisão de novo. A gente, até um ponto eu tenho um vídeo no Instagram que fala disso, a gente precisa saber também diferenciar escolha de decisão, né. Se eu chego na Disney, eu dou esse exemplo nesse vídeo, eu chego no parque da Disney, antes de chegar no parque com o mapa em mãos, eu escolhi quais brinquedos eu quero, isso é escolha. Eu tenho uma lista de possibilidades, eu escolho dentre as possibilidades qual eu quero, mas só quando eu decido eu entro na fila daquele brinquedo. O processo de Uhum. decisão é se colocar naquilo. Sim. Então eu posso escolher, você Então a imagine escolha vem antes da decisão 2.0. exatamente. Por quê? Porque no exemplo do nosso apartamento, a gente podia ter vindo visitar ele às 9 da manhã e ter escolhido ele,
mas não ter aplicado para assinar o contrato. Sim. A decisão acontece quando, diante da opção que eu quero, eu escolho aquela opção, mas eu não só escolho, mas também decido. O que diferencia a escolha da decisão é a ação de ir na direção Faz daquilo. sentido. Então são 5 passos. Então são 5 passos. Decisão, critérios, busca, escolha, decisão. Exatamente. E aí, se você que é uma pessoa que se considera indecisa, tem mais dificuldade para decidir, eu super recomendo que, de todos esses passos, o mais importante para tudo na sua vida é o passo 2, que é o passo dos critérios. Mesmo que você não tenha decidido ainda que quer mudar naquele cenário específico, "Ah, eu não decidi que quero sair do meu trabalho atual, eu não decidi que quero mudar de casa, eu não decidi", mas você precisa dos seus critérios. Inclusive, a clareza dos critérios pode ser o que falta para você tomar essa decisão. Exatamente. E aí esses critérios a gente chama de filosofia pessoal. Porque no fim das contas esses critérios são a tradução dentro desse contexto mais prático daquilo que você busca para sua vida. É. Se você busca conforto, se você busca segurança, se você busca tranquilidade, se você busca liberdade, se você busca, perceba que se você não ouviu o episódio anterior a esse, ouça para refletir sobre os seus valores e os seus princípios, porque eles vão te ajudar muito a definir os seus critérios para tudo. Para o seu trabalho, para o seu relacionamento, para a sua casa, para a sua saúde, você precisa saber quais são esses critérios, ainda que você não esteja ainda no processo de decisão de mudança. E aí tendo esses critérios, tudo fica mais fácil. Muito bom, acho que ficou muito claro, né? Ficou claro, né? Bom demais. Muito bom. Nos digam aí nos comentários o que vocês acharam desse papo, se ficou claro, se agora você vai conseguir tomar decisões mais acertadas, de maneira mais rápida, com base nos seus critérios e, ao final das contas, com base na sua filosofia Eu vou pessoal. inclusive deixar nesse episódio, especificamente no Spotify, que eu sei que dá para fazer isso, uma enquete para você votar se você está mais no time dos decididos, dos que tomam decisões com facilidade, ou dos indecisos em que foi aí de alguma maneira impactada por esse papo de hoje. Eu gosto de saber porque, a depender do resultado da enquete, a gente consegue fazer mais episódios. Se a gente tiver mais indecisos como ouvintes aqui, a gente pode trazer ainda mais episódios para facilitar ainda mais esse processo de decisão, que não é uma coisa necessariamente de um dia para o outro, né, são várias camadas aí pra gente trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigada, esse é meu marido, até o próximo episódio, não esqueçam de avaliar o nosso podcast, curtir esse episódio e, claro, sempre compartilhar nas suas redes sociais se o episódio fez sentido para você e me marcar lá no paula.bosch no Instagram para eu te repostar e mostrar para todo mundo que você está ouvindo conteúdo de qualidade. E não deixa de seguir aqui para você receber em primeira mão os próximos episódios. Toda segunda e quinta-feira um episódio novo do Perspectivas em Comuns. Até o Beijo, próximo. tchau!